Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é sábado, dia 8 de fevereiro de 2025. Nós estamos entrando na lição número 7, né? O problema do mal. Lição número 7 traz uma temática bastante provocativa. E eu diria para você que quando a gente lida com essa questão do problema do mal, o maior problema não é o mal. O maior problema é a nossa impaciência diante do mal. Porque o mal gera sofrimento, o mal gera angústia, o mal gera questionamentos, o mal gera perguntas, o mal gera mal-estar e tira o bem-estar. E a nossa impaciência para lidar diante do mal e sem as explicações e sem as respostas que gostaríamos de ter, nós nos angustiamos. E essa angústia, às vezes, ela toma um vulto tão grande que ela impede as pessoas de enxergarem o amor de Deus. E esse é um cuidado que nós temos que ter, porque isso pode nos distanciar de Deus em vez de nos aproximar de Deus. Mas uma coisa é certa, diante do mal, nós temos que nos aproximar do bem. Jesus é o bem, Deus é o bem, Deus promove paz. Então, quanto mais próximos estivermos de Deus, mais tranquilidade vamos ter para lidar com a questão do mal. Quanto mais nos afastarmos de Deus e ficarmos isolados de Deus, duvidando de Deus, do amor de Deus por causa do mal, maior será a nossa angústia, maior o nosso sofrimento, maior a ansiedade e mais angústias e pesares, e muitas vezes desgraças e depressão. Então tome cuidado, a lição dessa semana vai ser muito especial, muito proveitosa, para nos trazer o ponto do equilíbrio. Lembre-se sempre de uma coisa, somos muito limitados para poder explicar uma coisa tão grande. A questão de como lidar com o mal, a questão de como surgiu o mal, por que Deus não agiu ainda para eliminar totalmente o mal, é uma questão que não cabe na nossa caixa mental tão pequenininha. Isso é um assunto divino, é um assunto de Deus. E se nós confiarmos em Deus e formos à palavra, nós teremos a explicação básica para entender o assunto e para saber lidar diante do sofrimento e do mal. Muito bem, você está muito bem-vindo nesse canal nesta manhã e eu convido você a se inscrever, a participar, compartilhar para que outras pessoas também recebam essa bênção. O texto principal dessa semana, o verso áureo, que é Apocalipse 21, verso 4, ele é cheio de esperança. É como se fosse a proposta divina para você suportar a violência e a maldade. Porque um dia tudo isso vai terminar. E o texto do Apocalipse 21, verso 4, diz exatamente isso em palavras poéticas, lindas e maravilhosas. Olha, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Está aí a solução. O problema do mal terá a sua solução, mas temos que saber esperar, porque a promessa é certa. Assim como Jesus prometeu, eu voltarei, eu virei aqui nascer, eu voltarei, eu lhes enxugarei dos olhos todas as lágrimas. Vai acontecer isso, é só esperar, é só ter paciência. Nós vamos conseguir experimentar por isso. Agora, a grande pergunta que não quer parar, que não quer calhar, que não faz sentido para cada um de nós é: se Deus é todo bom e todo poderoso, por que que o mal ainda existe e na quantidade cada vez maior? Eu não sei explicar tudo isso, mas eu sei dizer uma coisa: confia na liderança de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe do começo e do fim. Deus é o alfa e o ômega. Então, nas mãos de Deus, você pode ter certeza que ele vai eliminar o mal na hora certa. Ele não podia fazer isso imediatamente. A questão do mal não atinge só você. É muito pequeno esse raciocínio de que, se Deus me amasse, ele não me deixaria sofrer. É muito tacanho, é muito egoísta essa sensação. Porque o problema do mal atinge o universo inteiro. O caráter de Deus está em jogo.
Deus tem poder para poder eliminar o mal e erradicá-lo de uma vez por toda, na hora que Ele quiser. Mas se Ele fizesse isso assim que Adão pecou, não daria certo. Se Ele fizesse isso assim que Lúcifer introduziu o mal no céu, destruindo a Lúcifer, um pontinho de interrogação estaria na mente de todos os seres criados, inclusive dos anjos. Então Deus está cuidando desse problema. Esse problema não é teu. Mas, e se eu for atingido pela maldade, pela violência, pela morte, pela enfermidade, pelo câncer, como que o problema não é meu? Você está envolvido, mas o problema da resolução do problema é de Deus. Tenha paciência, não se perturbe, deixe que a sua alma seja em paz, né? Por quê? Porque a escritora Ellen White chega a afirmar no livro Caminho a Cristo, perdão, no livro O Grande Conflito, página 412, que o problema do mal é um mistério do qual nós não encontramos explicação. Se é um mistério, não pertence a nós. O que nós temos que fazer, então, diante de toda essa problemática, é entender a seguinte questão. Tem 3 pontos que a lição vai nos dar, que são pontos chaves, para que você possa nortear seus pensamentos durante a semana. O primeiro ponto é: a Bíblia contém questões abertas sobre o problema do mal. Não é um assunto fechado. São questões abertas. Em momentos de sofrimento, de aflição, é difícil entender essa questão do problema, da bondade de Deus, não é nem do problema, né? Da bênção, da bondade de Deus e do problema do pecado. Mas esse é um assunto aberto. Eu não tenho palavra definitiva, conclusiva, porque a Bíblia não traz. Segundo aspecto, nossas explicações sobre o problema do mal são muito limitadas. Nós não temos capacidade intelectual e espiritual para entender todo o assunto. Então, está no limite humano. E o terceiro aspecto, somos encorajados a abordar o problema do mal com esperança. Assim como acabei de ler. Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Eu confio em Deus, eu fiz essa escolha. E eu acho que você também deve fazer a mesma escolha. Confiemos em Deus, deixamos na liderança dele. Ele vai dar fim de tudo isso, ele vai trazer solução para todo o problema do pecado. Que Deus te ajude, que a semana seja abençoada, que o conhecimento que a lição traz durante a semana possa encher seu coração de paz e alegria. Grande abraço, vamos orar. Senhor, ajuda-nos a enfrentar a vida e o pecado de maneira sábia, sem permitir que o mal afete a nossa saúde espiritual e nos afaste de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia e você?